Perímetro, área e volume, parte 2. Agora vamos falar sobre área. Então, área é região plana interna de um contorno. O conceito de área é aplicado no dia a dia, como na medição de um terreno, delimitação de um espaço e entre outras aplicações. Então, cada forma geométrica tem uma maneira de calcular a área. A seguir, vamos ver alguns casos mais usuais. E, para um caso mais genérico, vocês vão estudar em cálculo 1 quando vocês estudarem integrais, porque integrais servem para calcular qualquer tipo de área. E as áreas que nós vamos ver aqui agora, nós não vamos utilizar integrais para calculá-las, porque as nossas aulas são referentes apenas à matemática básica. Então, vamos ver o primeiro caso, que é o retângulo. Então, temos esse retângulo de base B e altura H. Nós temos essa área toda em laranja, que é a região plana interna dentro do contorno. Qual é o contorno? O contorno são essas 4 arestas de medidas iguais a B e H. Então, para calcularmos o valor da área de um retângulo, devemos multiplicar a base pela altura, que nesse caso são B e H, respectivamente. Então, temos que a área de um retângulo é igual a base vezes altura. Então, não existe dificuldade alguma de encontrarmos a área de um retângulo, porque é apenas multiplicar a base pela altura e, dessa forma, nós estaremos descobrindo qual é a região plana interna dentro desse contorno, que é o conceito de área. Agora vamos ver como calcular a área de um quadrado. Então, nós temos um quadrado de lado igual a L. Nós temos a parte rosa representando a região plana interna dentro do contorno, onde o contorno são esses 4 lados de medida L. E, para calcular a área do quadrado, vamos utilizar o mesmo raciocínio. Então, qual foi o raciocínio que nós utilizamos para calcular a área do retângulo? Multiplicar base vezes altura. Como todos os lados são iguais, nós vamos fazer lado vezes lado. Então, assim temos que a área é igual a L vezes L. Ou nós podemos escrever da seguinte maneira, que a área é igual ao lado elevado ao quadrado. Então, para encontrar a área do quadrado, nós utilizamos o mesmo raciocínio e a área ficou igual ao lado ao quadrado, porque todos os lados de um quadrado são iguais. Paralelogramo. Então, temos esse paralelogramo de base B, lado A e altura H. Da linha tracejada da altura H para a esquerda, nós podemos observar que está se formando um triângulo de hipotenusa A e altura H. Por que de hipotenusa A? Porque esse é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, essa é a hipotenusa. Então, vamos observar que se retirarmos a parte colorida e encaixarmos na outra extremidade do paralelogramo, teremos um retângulo. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós retiramos esse triângulo dessa extremidade do nosso paralelogramo e encaixamos ele nessa outra extremidade, que foi o que aconteceu aqui, e obtivemos um retângulo de base B e altura H. Assim, calculamos a área de um paralelogramo da mesma maneira que calculamos para um retângulo, ou seja, a área é igual a base vezes altura. Mas prestem atenção, pessoal, não confundam essa altura H com o lado A, tá? Porque se vocês fizerem a base vezes o lado A, não vai ser a área exata do paralelogramo, tá? Vocês têm que multiplicar a base por essa altura aqui do paralelogramo. Triângulo. Então, agora vamos ver como encontramos a área de um triângulo.
Então, observem esse triângulo aqui de base B e altura H. Observem que nós não podemos dizer que esse é um triângulo equilátero ou que ele tem os 3 lados diferentes ou 2 lados iguais e um diferente. Nós não podemos dizer nada porque nós só temos a informação de que ele tem a base B e a altura H. Nós sabemos também que ele não tem um ângulo de 90 graus. Então, analisando a figura, podemos ter uma noção de que um triângulo é a metade de um retângulo ou paralelogramo. Quem não conseguiu enxergar isso, observe as figuras abaixo, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui temos um triângulo igual a esse de cima que eu acabei de dizer para vocês sobre ele, de base B e altura H também, não possui um ângulo reto. E então, se nós encaixarmos um outro triângulo igual a ele nessa outra aresta, como forma essa figura aqui em branco, nós percebemos que nós temos um paralelogramo. Por que nós temos um paralelogramo? Porque o triângulo não possui um ângulo reto. E quando o triângulo tem um ângulo reto, o que forma? Quando o triângulo tem um ângulo reto, nós temos um retângulo de base B, altura H e hipotenusa H maiúsculo. Esse triângulo tem o nome de triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto. Então, nós podemos ver aqui que formam um retângulo, pois é a combinação de 2 triângulos retângulos. Aqui vocês podem ver também que essa figura em branco é um triângulo igual a esse que está em azul. Portanto, para encontrarmos a área de um triângulo, vamos fazer a área do paralelogramo ou do retângulo dividido por 2. Por que nós vamos fazer isso? Porque vocês puderam observar aqui que um triângulo é a metade de um paralelogramo ou de um retângulo. Depende se ele tem um ângulo de 90 graus ou não. Sendo assim, como nós encontramos a área de um paralelogramo e de um retângulo? Que, por sinal, nós fazemos da mesma maneira para as duas figuras geométricas. Nós fazemos base vezes altura. Então, para encontrarmos a área de um triângulo, nós vamos fazer base vezes altura dividido por 2. Prestem atenção, eu vou retornar no slide anterior para atentar vocês a um detalhe. A altura da fórmula que nós usamos é essa altura aqui, no caso de um triângulo que não é retângulo. Nós usamos a altura que é a distância do vértice superior até a sua aresta oposta. E a altura de um triângulo retângulo, nós temos que é esse lado. No caso desse triângulo retângulo em branco, a altura é esse lado. Porém, nós podemos também encontrar a área de um triângulo através de outras expressões, tais como em função dos lados. Nós podemos encontrar essa área em função dos lados. Nós temos apenas os lados desse triângulo, nós não temos mais nenhuma informação desse triângulo, e aí então nós podemos encontrar sua área apenas em função dos lados. Então observem esse triângulo de lados A, B e C. O que nós vamos fazer? Nós vamos precisar do perímetro para encontrar a área por essa forma. Então nós vamos fazer que o perímetro é A mais B mais C, né? Que o perímetro de um polígono é a soma de todos os lados desse polígono. Porém, nós não vamos substituir o perímetro direto na fórmula. Nós vamos encontrar o semiperímetro, que nada mais nada menos é o perímetro dividido por 2. Então nós vamos encontrar o semiperímetro, que é denotado por P minúsculo, que é igual a A mais B mais C dividido por 2, onde P minúsculo é o semiperímetro. E então a fórmula da área vai ser raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, onde A, B e C são os lados do nosso triângulo. Podemos encontrar também em função dos lados e do raio R da circunferência inscrita. O que é uma circunferência inscrita? Uma circunferência inscrita é uma circunferência que tangencia as 3 arestas desse triângulo. Como vocês podem ver aqui, essa circunferência em azul está tangenciando as 3 arestas do nosso triângulo de lado A,
B e C. E essa circunferência tem raio R. Então, vamos ver como nós encontramos a área desse triângulo através da circunferência de raio R. Então, a área é igual a P vezes R, onde P é o semiperímetro. No slide anterior, nós vimos como calcula o semiperímetro e vimos que temos que fazer o perímetro dividido por 2. Então, para encontrarmos a área dessa maneira, nós fazemos o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita no triângulo. Em função dos lados e do raio da circunferência circunscrita. O que é uma circunferência circunscrita? É uma circunferência que tangencia todos os vértices do nosso triângulo. Então, nós temos um triângulo de lado A, B e C, que seus vértices tangenciam essa circunferência, que por si tem raio R. Então, vamos ver como encontramos a área desse triângulo quando existe uma circunferência circunscrita. Então, a área é dada por A vezes B vezes C, dividido por 4R. Onde A, B e C são os lados do nosso triângulo e R é o raio da nossa circunferência. No caso do triângulo equilátero, podemos chegar em uma regra para encontrar a área em função dos lados. Então, vamos ver. Vamos relembrar o que é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo com 3 lados iguais. E, por curiosidade, ele é um polígono regular. Então, para encontrarmos a altura desse triângulo, nós vamos traçar uma linha do nosso vértice superior até a sua aresta oposta. E nós vamos ter que essa é a altura do nosso triângulo. Porém, quando se trata de um triângulo equilátero e nós traçamos essa linha da altura do triângulo, nós temos duas características que nós não encontramos em triângulos que não são equiláteros ou isósceles. Porque um triângulo isósceles tem 2 lados iguais. E isso que eu vou dizer agora serve tanto para um triângulo equilátero quanto para um triângulo isósceles. Então, ao traçarmos essa linha da altura, nós vamos ter que ela forma um ângulo de 90 graus com essa aresta do nosso triângulo. E mais uma característica, ela vai dividir essa aresta em 2 partes iguais. Então, nós vamos ter que essa parte do nosso triângulo vale A sobre 2 e essa parte do nosso triângulo vale A sobre 2. Então, vamos dividir o triângulo ao meio e aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aqui nós dividimos o triângulo ao meio. Como eu disse para vocês, essa linha da altura divide o nosso triângulo ao meio. Então, temos uma aresta de altura H, a outra de tamanho A, e essa aresta da base de tamanho A sobre 2. Porque a linha H, como eu já disse para vocês, vou repetir, quando se trata de um triângulo equilátero ou isósceles, ela corta o nosso triângulo ao meio. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos hipotenusa ao quadrado, que é A ao quadrado, que é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Que eu nada mais nada menos estou fazendo cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem não se lembra desse teorema de Pitágoras, retornem à aula de trigonometria, que isso foi explicado com detalhe na aula de trigonometria. Então, isolando H, porque é H que nós queremos encontrar, vamos fazer H ao quadrado, que é igual a A ao quadrado menos A ao quadrado dividido por 4. H ao quadrado é igual a 3A ao quadrado dividido por 4. Então, H é igual a mais ou menos raiz de 3A ao quadrado dividido por 4. Porém, apesar de termos mais ou menos aqui, nós só vamos utilizar o valor positivo. Por quê? Porque nós não temos medidas negativas, nós só temos medidas positivas. Então, aplicando H na fórmula da área de um triângulo, temos a fórmula da área de um triângulo, como nós já vimos, é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos substituir H. Então, temos que a área é igual a A, por quê? Porque a nossa base é A, e a altura é A vezes raiz de 3 sobre 2.
Nós estamos apenas substituindo h aqui. Para quem ficou em dúvida porque h é igual a raiz de 3 sobre 2, porque o a dividido por 4, eu consegui tirar ele da raiz. Porque raiz de a ao quadrado é igual a e raiz de 4 é 2. Então, eu consegui tirar eles da raiz. Tá? Então, eu apenas substituí ele aqui. E esse a é o tamanho da base do nosso triângulo equilátero, que nós já vimos no slide anterior ele. Então, desenvolvendo mais um pouco essa fórmula, temos que a área é igual a ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Por quê? Porque a vezes a é igual a ao quadrado e ao quadrado vezes raiz de 3 é a ao quadrado vezes raiz de 3. E aqui eu multipliquei esse 2 com esse 2, então temos que a área é igual a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora vamos calcular a área de um losango. Então, temos o seguinte losango: D diagonal maior igual a D maiúsculo e diagonal menor igual a D minúsculo. Então, quando traçamos a diagonal maior, D maiúsculo, e a diagonal menor, D minúsculo, dividimos o losango em 4 triângulos de áreas iguais. Então, nós temos aqui 4 triângulos de áreas iguais. Cada triângulo tem a 8ª parte de um retângulo de base igual a diagonal menor e altura igual a diagonal maior. Então, vamos primeiramente, para chegarmos na fórmula da área de um losango, vamos calcular a fórmula da área de apenas um desses triângulos. Assim, temos diagonal maior vezes diagonal menor vezes 1/8. Por que isso? Porque diagonal maior vezes diagonal menor, nós estamos fazendo a base vezes a altura de um retângulo, porque aqui nos diz que cada triângulo tem a 8ª parte de um retângulo, de base igual a diagonal menor e altura igual a diagonal maior. Então, nós estamos calculando a área de um retângulo. Porém, a área desse triângulo tem apenas 1/8 da área de um retângulo. Então, nós estamos multiplicando por 1/8. E nós temos que isso é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 8. Tá. Então, nós temos que a área de um losango é igual a 4 vezes diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 8. Por que esse 4? Porque essa fórmula diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 8 é a área de apenas um desses retângulos. E em um losango nós temos 4 retângulos iguais a esse. Então, nós multiplicamos isso por 4 e teremos a fórmula da área de um losango. E então, melhorando essa fórmula, nós temos que a área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Porque o que nós fizemos aqui? Nós apenas simplificamos o 4 com 8. Vamos calcular a fórmula da área de um trapézio. Então, considerando esse trapézio, seja B minúsculo a base menor, B maiúsculo a base maior e H a altura, se encaixarmos um outro trapézio junto com este, teremos um paralelogramo de base maior mais base menor, como mostra a figura a seguir. Então, nós temos esse paralelogramo e encaixamos um outro paralelogramo nele, que é essa figura geométrica em rosa. Também de base maior igual a B maiúsculo e base menor igual a B minúsculo e altura H. Até porque esses dois trapézios são idênticos. E nós temos um paralelogramo de base B maiúsculo mais B minúsculo e altura H. Como nós calculamos a área de um paralelogramo? Nós fazemos base vezes altura, certo? Então, para calcularmos a área de um trapézio, já que um trapézio é metade de um paralelogramo, nós vamos fazer base vezes altura dividido por 2. Então, a área de um trapézio é igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E por que base maior mais base menor? Porque nós temos esse paralelogramo em consideração. Então, a base desse paralelogramo é a base maior desse trapézio
mais a base menor desse outro trapézio. Então, assim temos base maior mais base menor. Agora vamos ver a área de um círculo. Então, vamos considerar esse círculo de raio R. Como nós já vimos para perímetro, nós não conseguimos calcular o perímetro de um círculo relacionando com o perímetro de polígonos. E para a área vai ser a mesma coisa, nós não conseguimos calcular a área de um círculo relacionando a área de outros polígonos. Então, a área de um círculo é dada por π vezes r ao quadrado, onde r é o raio do nosso círculo. Exemplo. Encontre a área das figuras geométricas dadas. Então, exemplo A. Um quadrado de lado igual a 2 centímetros. Então, temos esse quadrado de lado igual a 2 centímetros. E como calculamos a área de um quadrado? Relembrando, nós calculamos a área de um quadrado fazendo lado elevado ao quadrado. Então, a solução. Nós apenas vamos elevar o valor do lado ao quadrado. Então, a área é igual a 2 ao quadrado. Sendo assim, a área é igual a 4 centímetros ao quadrado. Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Exemplo B. Do seguinte retângulo. Então, temos um retângulo de base igual a 9 e altura igual a 5. Então, relembrando, a área de um retângulo nós calculamos base vezes altura. Assim, temos que a área é igual a 9 vezes 5. Sendo assim, a área é igual a 45 centímetros quadrados. Então, agora vamos encontrar a área do seguinte triângulo. Então, temos esse triângulo isósceles. Por que um triângulo isósceles? Porque ele tem dois lados iguais e esses dois lados são de tamanho igual a 4 centímetros e temos uma base de 6 centímetros. Então, relembrando como calcula a área de um triângulo, temos que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Porém, nós não temos a altura desse triângulo. Então, para encontrar a altura do triângulo, vamos aplicar o teorema de Pitágoras em um dos lados do triângulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar essa reta da altura do vértice superior até a sua aresta oposta, que vai ser a altura do nosso triângulo. E eu já falei para vocês, quando eu falei de área de um triângulo, que quando temos um triângulo isósceles ou equilátero, essa altura aqui, ela forma um ângulo de 90 graus com essa aresta. Então, cortando esse triângulo ao meio, nós temos esse triângulo aqui, que é metade desse nosso triângulo de cima. Então, nós temos uma hipotenusa igual a 4 centímetros, um cateto igual a 3 centímetros e outro cateto, que é a nossa altura. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. Temos que 16 é igual a 9 mais h ao quadrado. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16 e 3 ao quadrado é igual a 9. Isolando h ao quadrado, temos que h ao quadrado é igual a 16 menos 9. H ao quadrado é igual a 7. E como nós queremos h, vamos extrair a raiz de 7. Então, temos que h é igual a mais ou menos raiz de 7. Então, temos que h é igual a 2,64. Aqui, nós desprezamos o valor negativo. Por quê? Porque nós não temos medida de comprimento negativa. Só existe medida de comprimento positiva. Então, vamos substituir esse valor da altura nessa fórmula da área. Então, a área é A, que é igual a 6 centímetros vezes 2,64 centímetros dividido por 2, onde 6 é a base desse triângulo e 2,64 centímetros é a altura. Prestem atenção na hora de substituir na fórmula, porque vocês vão substituir as medidas desse triângulo aqui. Não é desse triângulo que nós cortamos ao meio aqui não, pessoal. Nós só cortamos isso aqui para encontrar a altura desse outro triângulo.
Então, nós vamos ter que a área é igual a 7,92 centímetros quadrados. Exemplo D. Do seguinte losango. Então, nós temos esse losango de diagonal maior igual a 10 centímetros e diagonal menor igual a 5 centímetros. Relembrando, a área de um losango é dada por diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Assim, temos que a área é igual a 10 vezes 5 dividido por 2, porque 10 é a diagonal maior e 5 a diagonal menor. E isso é igual a 50 dividido por 2. Então, a área é igual a 25 centímetros quadrados, porque 50 dividido por 2 é igual a 25. Agora, vamos calcular a área do seguinte trapézio. Então, seja esse trapézio de base maior igual a 8 centímetros e base menor igual a 5 centímetros e altura igual a 3 centímetros, temos que a área de um trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos ter que a área desse trapézio é igual a 8 mais 5 vezes 3 dividido por 2. Por quê? Base maior é igual a 8, mais a base menor, que é igual a 5, vezes a altura, que é igual a 3, dividido por 2. Então, a área é igual a 13 vezes 3 dividido por 2, porque 8 mais 5 é igual a 13. E isso é igual a 39 dividido por 2. Ou seja, a área é igual a 19,5 centímetros quadrados. Por quê? Porque 39 dividido por 2 é igual a 19,5. A área do seguinte círculo. Então, seja esse círculo de raio igual a 5 centímetros. Vamos relembrar como calculamos a área de um círculo. É igual a π vezes r ao quadrado, onde r é o raio do nosso círculo, que aqui nós temos que é igual a 5 centímetros. Então, a área é igual a π vezes 5 centímetros elevado ao quadrado. Então, temos que a área é igual a 25π centímetros quadrados. Aqui, pessoal, vocês não precisam fazer o π sendo 3,14, tá? Vocês podem deixar a área em função de π, não tem problema algum. Agora vamos calcular a área do seguinte triângulo com uma circunferência circunscrita. Então, seja um triângulo de lados iguais a 3 centímetros, 1 centímetro e 4 centímetros, com uma circunferência circunscrita sobre ele de raio igual a 2 centímetros. Vamos relembrar como calculamos a área de um triângulo com uma circunferência circunscrita. Então, a área é igual a A vezes B vezes C, dividido por 4R, onde A, B e C são os lados do nosso triângulo e R é o raio da nossa circunferência circunscrita. Então, temos que a área é igual a 3 centímetros vezes 1 centímetro vezes 4 centímetros, dividido por 4 vezes 2 centímetros, onde 3 centímetros é o nosso lado A, 1 centímetro é o nosso lado B e 4 centímetros é o nosso lado C. E 2 centímetros é o raio da nossa circunferência. Então, a área é igual a 12 centímetros cúbicos dividido por 8 centímetros. Por quê? Porque 3 vezes 1 vezes 4 é igual a 12 e 4 vezes 2 é igual a 8. E assim temos que a área desse nosso triângulo é igual a 1,5 centímetros quadrados. Por quê? Porque 12 centímetros cúbicos dividido por 8 centímetros é igual a 1,5 centímetros quadrados. Então, agora vamos encontrar a área do seguinte trapézio. Então, seja esse trapézio de base maior igual a 20 centímetros, base menor igual a 15 centímetros e altura h, vamos calcular a área dele. Então, a área de um trapézio é dada por base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? Então, vamos encontrar a altura do triângulo utilizando o seno do ângulo de 45 graus. Por quê?
Porque nós não temos a altura. Nós temos o valor desse lado, que é igual a 8 centímetros, e o valor desse ângulo, que é igual a 45 graus. Então, nós podemos utilizar esse ângulo e esse lado para encontrarmos a altura. Como nós vamos fazer isso? Aqui nós não podemos aplicar teorema de Pitágoras. Por quê? Porque nós não temos o valor de nenhum dos dois catetos. Se nós tivéssemos o valor de um dos catetos, nós conseguiríamos encontrar o valor do terceiro. Porém, nós só temos o valor da hipotenusa. Então, nós vamos utilizar o seno para encontrar a nossa altura h. Então, relembrando, o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto ao ângulo, que nesse caso é igual a h, dividido pela hipotenusa, que é igual a 8. Então, vamos fazer seno de 45 graus, que é o ângulo que nós temos, é igual a h, que é o nosso cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 8. Assim temos, seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a h sobre 8. Então, isolando h, temos que h é igual a 8 raiz de 2 dividido por 2. Agora, dividindo 8 por 2, temos que h é igual a 4 raiz de 2. Então, temos que h é igual a 5,66. Então, não tem dificuldade alguma, pessoal. Não é porque nós usamos seno que isso é muito difícil de fazer. Não, nós apenas tínhamos o nosso ângulo, a nossa hipotenusa, e nós utilizamos isso para encontrar a altura h do nosso trapézio. Então, substituindo h na fórmula da área, nós temos base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, que é igual a 20 mais 15 vezes 5,66, que é a altura que nós achamos, dividido por 2. Então, a área é igual a 99,05 centímetros quadrados. Uma observação, pessoal. Figuras com o mesmo perímetro podem ter áreas diferentes, tá? Isso é muito importante. Eu quero que vocês gravem bem isso. Então, vamos ver um exemplo. Observe a área das duas figuras com o perímetro igual a 20 centímetros. Então, temos essa figura, que o perímetro é igual a 20 centímetros. Se vocês quiserem conferir, é só fazer 4 mais 6 mais 4 mais 6, tá? Qual é a área dessa figura? Vamos fazer base vezes altura, ou seja, 4 vezes 6, e teremos que a área é igual a 24 centímetros quadrados. E temos esse outro retângulo de base igual a 8 centímetros e altura igual a 2 centímetros, também de perímetro igual a 20, se vocês quiserem conferir, calculem o perímetro desse retângulo. E qual é a área desse retângulo? Nós vamos fazer base vezes altura, que é igual a 8 vezes 2. Então, teremos que a área desse triângulo é igual a 16 centímetros quadrados. Então, pessoal, nem sempre figuras com o mesmo perímetro vão ter a mesma área, tá? Guardem isso na cabeça de vocês. Então, pessoal, nós já vimos como calcular a área de certas figuras geométricas. Nós já vimos que podemos relacionar figuras geométricas para encontrar a área de outras figuras, como é o caso do trapézio, o caso do triângulo, que nós relacionamos o paralelogramo e o retângulo para encontrar suas áreas, mas nem sempre teremos uma fórmula específica para calcular a área de uma figura geométrica. Porém, podemos dividi-la em figuras que já conhecemos como calcular a área. Então, muitas vezes vocês vão se deparar com casos que vocês têm uma certa figura geométrica, mas não existe uma fórmula específica para calcular. Então, vocês podem dividi-la em figuras que vocês já sabem calcular. E não importa a quantidade de figuras que vocês vão obter e a quantidade de áreas que vocês vão calcular. E a área total dessa figura geométrica um pouco mais complexa vai ser igual à soma de todas as áreas das figuras que estão subdividindo essa figura geométrica sua. Então, vamos ver um exemplo. Seja essa figura geométrica, que eu já mostrei ela para vocês quando nós estávamos
aprendendo a calcular perímetro. Tá, como vamos calcular a área dessa nossa figura geométrica? Então, nós podemos dividi-la em 3 retângulos. Um retângulo A, um retângulo B e um retângulo C. Que nós temos a medida da base e da altura de todos esses retângulos. Então, vamos calcular a área do retângulo A. A área do retângulo A vai ser calculada da seguinte maneira: 13 centímetros vezes 8 centímetros. Por quê? 13 centímetros é a base desse retângulo e 8 centímetros é a altura desse retângulo. Então, 13 centímetros vezes 8 centímetros é igual a 104 centímetros quadrados. A área do retângulo B. O retângulo B tem base igual a 4 centímetros e altura igual a 1 centímetro. Então, vamos fazer a área do retângulo B é igual a 4 centímetros vezes 1 centímetro, que é igual a 4 centímetros quadrados. E a área do retângulo C, que vai ser calculada da seguinte maneira: 6 centímetros vezes 4 centímetros, porque 6 é o valor da base e 4 é o valor da altura. Então, temos que a área C é igual a 6 centímetros vezes 4 centímetros, que é igual a 24 centímetros quadrados. E a área total da figura, como eu já disse para vocês, nós vamos somar as áreas de todas as figuras da qual nós subdividimos a nossa figura geométrica. Então, a área total nós temos que é igual a 104 centímetros quadrados mais 4 centímetros quadrados mais 24 centímetros quadrados, que é igual a 132 centímetros quadrados. Onde 104 centímetros quadrados é a área do retângulo A. 4 centímetros quadrados é a área do retângulo B. E 24 centímetros quadrados é a área do retângulo C. Então, a área total dessa nossa figura geométrica é 132 centímetros quadrados. E na próxima parte, nós continuaremos com o volume.